Muito boa tarde, Santa Catarina. Hoje é quinta-feira, dia 14 de agosto. Ontem nós tivemos um jogo pela segundona do estadual. Mas tem muita coisa pra gente falar assim hoje por aqui. A gente conseguiu até uma entrevista, olha, com aquele rapaz lá que fez as comemorações um tanto quanto inusitadas. Dá uma olhada nos destaques e a gente já volta a se falar. Na segundona do estadual, Guarani vence e se aproxima da liderança. Dá mais confiança pro restante do trabalho que a gente tem aí no final de turno. No giro pelas informações dos times da segunda divisão de Santa Catarina, destaque para uma contratação do Canoinhas. Josafá, que acumula passagens para o Flamengo, Fluminense e Coritiba. Tigre está na Copa Sul-Americana. Chapecoense vai buscar reabilitação fora de casa. Levantar a cabeça, seguir trabalhando, para que na frente a gente consiga buscar resultados fora de casa. Cereceda, enfim, começa a se adaptar ao futebol brasileiro. Wagner, o operador de milagres da Basílica Azurra. Com certeza, né? Ele passa para o grupo uma confiança muito grande. Ele será o substituto de Jael, o Cruel. Vem aí, Fernando Viana, o atacante Nirvana. E espero aproveitar da melhor maneira possível, assim como eu sempre aproveitei. E ainda, uma entrevista com o autor das comemorações mais inusitadas do último fim de semana. Lembra dele? Foi no jogo contra o Metrô. E para fazer o programa hoje comigo, Cláudio Miranda, ele que é o polivalente, narrador Band FM, comentarista Band SC. Você também é comentarista Band SC? Isso mesmo. Para participar de casa, conosco é bem fácil, viu? /Jogo Aberto no Facebook. Também estamos no Twitter e no Instagram. Jogo Aberto SC. Comunique-se com a gente, siga-nos. 12h33, a gente volta já já. O maior e mais completo cachorro-quente da cidade está de casa nova. Hot Dog do Peru. Agora no Shopping Ideal. Bora pra lá! Edifício Ravena, pronto para morar. 2 dormitórios com suíte e vista para o mar. Mais um empreendimento Ricol. Vendas 3258-7005. E no Sushi. Aproveite as promoções no rodízio para almoço e janta. Faça sua reserva pelo fone 3039-4770. Super ofertaço Queires. É o melhor preço, é o maior prazo, é juros zero. Smartphone Motorola Moto E Dual Chip, só R$450 à vista. Samsung Galaxy S4 Mini, apenas 65 mensais. É a menor prestação no carnê. Smartphone Samsung Galaxy Win Duos, somente R$690 à vista. Ou 10 vezes sem juros no carnê de 69 mensais. Super ofertaço Queires, mas é só até sábado. O que a Liderança Serviços busca é oferecer o melhor serviço para você. Por isso, a empresa passa por rigorosos processos de aprimoramento para garantir agilidade e eficiência em seus serviços, qualificando profissionais experientes para o mercado. Ao todo, são mais de 18 mil pessoas limpando, dirigindo, administrando e cuidando do seu patrimônio por você. Liderança Serviços, a serviço do seu bem-estar. Para enlouquecer apaixonados torcedores. O espetáculo a céu aberto. Sonhos e estrelas. Magnetismo de Copa. Câmeras e olhos ligados para vencer. Lili e Porto, ao vivo. Quarta, 13h15 da tarde. UEFA Champions League de volta na Band. Muito boa tarde mais uma vez, Santa Catarina. Muito obrigado pela audiência e o boa tarde especial de hoje. Queria mandar para Marcos Brolo, da Luiz 15 Confecções. Ótimas roupas, camisas e tal, e que agora passa a ser parceiro aqui do Jogo Aberto SC. Grande abraço para você, Marcos. Obrigado pela parceria. Vamos seguir com o programa. É lá de Balneário Camboriú, viu? Tem algumas lojas no estado, também tem em São Paulo. Marca que está crescendo bastante.
Vamos dar uma olhada no resultado da segundona? Ontem nós tivemos uma partida. O Guarani de Palhoça venceu em Tubarão, fora de casa, o Hercílio Luz pelo placar de 3-1. O jogo foi ontem, pela sexta rodada, jogo obviamente antecipado, pois o Bugre Palhocense disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que foi a partida? O Bugre se deu bem, numa lua um tanto quanto bonita lá no sul do estado. Na bela noite fria de inverno, o Hercílio recebeu o Guarani de Palhoça e uma verdadeira aula de como fazer gols de fora da área. No início, o time da casa bem que tentou, mas Rodrigo Rocha estava ligado. E a resposta veio no passe errado do Hercílio Luz. Diogo tocou na saída de André e quase marcou. E aí veio a primeira lição. O professor Diogo Dolen bateu de fora da área e abriu o placar. 1-0 Guarani. Diogo Dolen mais uma vez tentou cara a cara, mas no bate-rebate a zaga cortou. O caminho era mesmo de fora e veio a segunda lição, desta vez com o professor Douglas, 2-0 no primeiro tempo. Já na etapa final, o Bugre tentou primeiro com Diogo Dolen. Logo em seguida, Tauan quase fez um belo gol. E aí veio a terceira e última lição. Desta vez o professor Luizinho, que fez um golaço, 3-0. Mas estava claro que o Leão do Sul não conseguiu aprender muita coisa. Já no finalzinho, chegou a descontar com Paulinho, mas era pouco. Fim de papo, Hercílio reprovado 1, Guarani de Palhoça 3. Dá mais confiança pro restante do trabalho que a gente tem aí no final de turno. Somar esses 3 pontos em Tubarão aqui, fazer um encaminhamento muito bom. Que o nosso adversário foram sempre aqueles que estão na frente da tabela. Agora tem um equilíbrio mais mediano, assim, digamos. Acho que dá pra gente somar os pontos necessários para brigar, inclusive, com o Inter ainda pelo primeiro turno. Muito bem, a rapaziada de Palhoça ainda acredita, senhor Cláudio Onir Miranda, boa tarde para você, que possa chegar para disputar essa vaga do turno, classifica primeiro do turno, segundo, ou o primeiro colocado também do retorno, e aí 2 por índice técnico. Ou 3, dependendo se a equipe for campeã do primeiro e segundo turno. Eu acho que o Amaro tem razão no seguinte, o Guarani tem obrigação, na verdade, disputar, tanto o turno como o retorno. Tem que estar sempre brigando na frente. Eu não sei se apenas o Inter é candidato, porque o Concórdia também está muito bem na competição, ainda não perdeu, faz jogo em casa, agora com o Internacional de Laje. Então, por tudo isso, essa vitória do Guarani foi interessante. Assim, eu acho que o goleiro falhou nos 2 primeiros gols. Não, mas algumas lições, né? Embora o chute de fora da área, bem colocado, acho que o goleiro do Hercílio falhou. O Hercílio está com um problema sério. O Hercílio não consegue bons resultados dentro de casa. E está provado mais uma vez nessa derrota 3-1 para o Guarani. O Guarani foi soberano apenas dos ex-torcedores no estádio, até porque fazia 10 graus lá em Tubarão no horário do jogo. Vitória do Guarani interessante, obrigação de chegar tem o Guarani para disputar e tentar voltar à primeira divisão do futebol catarinense. Tauan aí numa tentativa. O Tauan teve a possibilidade nesse lance de fazer o gol, acabou não acontecendo. E depois... Agora o golaço mesmo foi do Luizinho. Rapaz, olha só, ele roubou a bola praticamente no seu campo, deu 3 toques na bola e um chute muito bem colocado. Esse aí, indefensável, não tinha jeito. Vitória merecida do time do Guarani. Com certeza o Luizinho amanhã estará estrelando no mais uma seletiva do gol mais bonito do ano aqui do Jogo Aberto SC. Que golaço, Luizinho. A vitória, então, do Guarani de Palhoça. Cláudio Onir, vamos dar um giro pela segundona, porque tem time aqui do estado que está trazendo uma promessa, ou aquela chamada eterna promessa. Um jogador que chegou a ser comparado com o Robinho e foi disputado a tapas por Flamengo e Fluminense. E está na segunda divisão de Santa Catarina. E tomara que ele reencontre o futebol que fez que ele fosse disputado a tapas, porque até então nada mais. Dá uma olhadinha no giro pela segundona de hoje. A direção do Blumenau confirmou a contratação do atacante Gilson, de 32 anos, que estava no Motoclube do Maranhão e acumula passagens por clubes do Paraná e São Paulo, além do Paraná Clube. O zagueiro Josué, capitão da Caçadorense, vai desfalcar a equipe por até 30 dias por conta de uma lesão sofrida no jogo contra o Porto no último final de semana. A equipe busca ainda mais reforços para o restante da temporada. Thiago Almeida continua sendo dúvida para o próximo jogo do Canoinhas, que fechou com o meia Josafá, que acumula passagens para o Flamengo, Fluminense e Curitiba, e chegou a ser comparado um dia com Robinho, após se destacar pelo Madureira nos anos 2000.
O Atlético Tubarão contratou o volante Alejandro, de 34 anos, natural de Montevidéu. Estava no Cerâmica de Gravataí e tem passagens por clubes do interior gaúcho. A direção busca ainda mais um meia, um atacante e um goleiro, já que Zé Carlos acabou sofrendo uma lesão muscular. Rafael Concorte no supercílio é a dúvida para o jogo contra o Camboriú. O volante Igor e o lateral direito Sérgio, que vem do Olaria do Rio de Janeiro, aguardam apenas a publicação no BID para estrearem com a camisa do Porto. O departamento jurídico do Concórdia conseguiu adiar o julgamento de Balduino e Robinho para a próxima semana. Enquanto isso, o clube reúne provas para fazer a defesa dos atletas no TJD. Para o jogo de domingo, Edu Salles e Vasconcelos são os desfalques do Galo do Oeste. Aí saí de casa, torcedor do Figueira, que é um pouco mais antenado, assim como o Cláudio Onir Miranda, tá pensando: aquele Edu Salles não é aquele Edu Salles, viu, Cláudio Onir Miranda? Tá falado? Tá falado, e eu digo que o grande jogo da rodada, sem dúvida alguma, é Concórdia e Internacional. Concórdia não perdendo a competição, Agenor Pitinini é um técnico que conhece muito, e o Internacional, o líder da competição, vai lá pelo menos buscar um ponto. Olha, promete muito a segunda divisão nessa fase final do primeiro turno. 12h42, o Jogo Aberto SC vai dar uma rápida parada. Depois do intervalo tem muita coisa pra gente discutir por aqui. Por exemplo, o Criciúma está na Copa Sul-Americana. Saiba por quê. Dá uma olhada nos destaques. Fique com a gente. Afinal, você está sintonizado no noticiário mais completo do futebol catarinense. O principal nome do Avaí nos últimos jogos usa mais as mãos do que os pés. O zagueiro sabe que de repente pode errar, que o Wagner vai corrigir lá atrás. É um momento que o treinador me passou confiança e espero aproveitar da melhor maneira possível, assim como eu sempre aproveitei. Treinador que tem muita paixão por el trabalho. Para os próximos jogos, a Chapecoense projeta 9 dos 15 pontos que serão disputados. Seguir trabalhando para que na frente a gente consiga buscar resultados fora de casa. Eu falo para os nossos jogadores, nós não podemos aceitar sem marcação a gente errar do jeito que nós estamos errando. Aqui é 100% Santa Catarina Futebol Clube. Isso é Jogo Aberto SC. Meio-dia e 45 minutos, voltamos com o Jogo Aberto SC e agora vamos destacar a Série B do Campeonato Brasileiro. E a gente começa falando sobre o Avaí. O goleirão Wagner está atravessando um momento espetacular, tem feito verdadeiros milagres. Na última terça-feira foi decisivo, foi não, Claudio Miranda? Foi sim, tanto é que foi escolhido, veja bem, o Avaí venceu o América Mineiro por 2-0 e foi escolhido por unanimidade pela equipe Band FM como bam da partida. Pegou tudo e mais um pouco. Vamos dar uma olhadinha então nessa fase do goleirão havaiano Wagner, que siga por muito tempo, né? O principal nome do Avaí nos últimos jogos usa mais as mãos do que os pés. Ficou fácil, né? As mãos, os pés e a cabeça. Afinal, tem que ter raciocínio rápido para consertar o vacilo de um companheiro. Eu ouvi um ditado, o Felipão falou pra gente: confia do companheiro desconfiando, né? Confia que ele vai acertar, mas acreditando que ele vai errar também, pra você estar ali pra poder ajudar. Raciocínio e muito reflexo para evitar o gol do adversário, que já parecia certo. Lembrou aquele cabeceio do Neymar na Copa que o Ochoa pegou? É um pouco parecido, né? Mas é uma situação um pouquinho diferente. Mas eu fiquei feliz demais de ter conseguido fazer a defesa e ajudar a equipe do Avaí. Ele passa para o grupo uma confiança muito grande. O zagueiro, é aquele negócio, o zagueiro sabe que de repente pode errar, que o Wagner vai corrigir lá atrás. Nem sempre ele consegue, mas a maioria das vezes consegue. Isso dá uma tranquilidade muito grande à defesa. Ao próprio treinador, você sabe que você tem um goleiro que pega aquelas bolas que muitos outros não pegam. Porque pegar a que todo mundo pega é normal. O Wagner pega algumas bolas que outros não pegam. Ele fez uma defesa numa cabeçada no primeiro tempo impressionante. Pode-se dizer que ele foi quase fundamental em relação ao resultado. O G4 o Leão volta a campo na próxima semana para enfrentar a Portuguesa no Canindé. Mas amanhã todos terão uma missão: secar o Joinville.
diante da Ponte. Ah, com certeza, né? Com certeza. Agora vale tudo, né? Seca. Eu não gosto muito de secar o adversário, mas com certeza essa vai ser sexta-feira, a gente vai secar sim. Pois é. E também tem o seguinte, hein? O goleirão Wagner, como alguns outros goleiros, quando entra em campo, faz a diferença, Claudinho. Aquilo que tava falando do Geninho, né? Tem goleiro que entra e tal, entra e sai e faz o feijãozinho com arroz. O Wagner não, tá fazendo demais pelo Avaí. Grande profissional, aliás, nos últimos 3 jogos foi o melhor jogador do Avaí, tanto contra o Palmeiras como o Oeste e agora com o América Mineiro, mesmo com a vitória havaiana por 2-0. E o Wagner tem um 6º colocação impressionante. Ele sai muito bem na bola, ele dá um tapa tentando tirar da área, quando não consegue, como aconteceu no América Mineiro, no 4º ou 5º lance que você viu, das belas defesas que ele fez nesse jogo, ele dá um tapa na bola e o que acontece? Nesse tapa a bola ficou ainda no interior da área e mesmo assim, na sequência, fez a defesa. Desse último jogo, eu acho que a defesa mais interessante, a defesa mais bonita, realmente foi aquela no cabeceio. Ele foi no canto esquerdo, é essa aí, ó. Você pode ver, na cobrança do escanteio, o cabeceio aconteceu, a bola tava olha lá, que foi já, praticamente na linha. Ele conseguiu dar um tapa ainda com força para tirar a trajetória de bola. Realmente o Wagner foi uma grande contratação, grande goleiro, e o goleiro que mais faz defesas na Série B do Campeonato Brasileiro. Está com 55 defesas até aqui. Então o Wagner realmente foi uma contratação excepcional. Agora, não dá para depender sempre do Wagner. Se o zagueiro errar, não vai contar sempre que ele vai acertar. Mas que Wagner, hoje, é o principal goleiro da Série B, não tenho dúvida. Muito bem, a gente aproveita também para falar, Claudionir, sobre os outros goleiros aqui de Santa Catarina, né? Santa Catarina, aliás, muito bem servida de goleiros. Nós temos o Ivan no Jack, o Danilo na Chapecoense, o Luiz no Criciúma. Aí temos o Dida no Metropolitano, que está fazendo excelentes partidas também. Faltou alguém? Acho que o Thiago Volpe, que é o goleiro, que é o 4º goleiro que mais defendeu na Série A do Campeonato Brasileiro. Thiago Volpe realmente está numa fase excepcional pelo Figueirense. Aliás, o futebol da capital, muito bem servido de goleiros. Wagner no Avaí, Thiago Volpe no Figueirense. Vamos dar uma olhadinha na nossa fanpage no Facebook. Maicon Rodrigo, grande goleiro. Um bom time começa com um grande goleiro. Sai que é sua, Wagner, diz o Maicon Rodrigo. E o Emanuel Guizo fala assim, ó, o Avaí foi muito feliz ao levar o Wagner pra ressacada, baita goleiro. Joinville, Claudionir Miranda, veja bem, o Joinville, o que tá fazendo essa cara, rapaz? Tem o Jael Cruel. Pois é, isso, tem o Jael Cruel. E agora terá o Fernando Viana, o Nirvana, vai substituir o Jael Cruel. Só vou usar hoje, tá? Tá. Não vou tentar emplacar mais. Isso. Tá? Tá, é só hoje. Só fazer essa brincadeira. Fernando Viana, o Nirvana, vem aí no time titular do Jack. Ficou frio no estado inteiro e vem um friozinho na barriga para um jogador em especial. Fernando Viana vai ser o responsável por substituir Jael no Joinville, já que o camisa 9 foi suspenso pelo 3º amarelo. Ansiedade não, porque eu já soube me lidar com isso, né? Claro que um friozinho na barriga antes de qualquer partida acontece, mas a ansiedade que possa vir atrapalhar dentro de campo, isso não me afeta mais. Quem deve estar ansioso para voltar é o volante Naldo, que está há 30 dias fora dos gramados por causa de lesão na coxa. A boa notícia é que Naldo se recuperou e já está treinando entre os titulares. Deve ir para o jogo contra a Ponte. É o jogo para voltar ao G4. Com um empate, o Jack entra no grupo dos 4. Com uma vitória, pode ficar na vice-liderança. Se não tem ansiedade, tem o peso da responsabilidade. Nenhum jogador nosso vai poder resolver uma partida sozinho. Mas eu creio que vai ser claro que eu vou ter uma certa importância dentro de campo pela ausência do Jael, mas espero corresponder bem. Claudionir Miranda, essa ausência do Jael, olha, é significativa demais. Afinal de contas, o menino é artilheiro da Série B, espirra, faz gol, né? Pesa muito, até porque Jael hoje é aquele tipo de jogador imprescindível para o time. Ele tem feito excelentes jogos. Além de fazer gols, ele também dá assistência. O Jael é um jogador que tem se movimentado muito. Assim como foi o Wagner para o Avaí, o Jael representa para o Joinville uma grande contratação. O futebol apresentado pelo Jael é algo impressionante, pode ter certeza, gente. E a expectativa que se tem é que Fernando Viana consiga, pelo menos, apresentar um bom futebol tomado. O futebol brasileiro passa por uma fase de transição muito grande. Então o fato de jogar em casa da Ponte, de ter mais nome que o Joinville, não deve pesar muito. Confio muito no trabalho do Joinville. O empate já deixa o Joinville no G4. Logicamente, aqui na capital, por exemplo, o torcedor havaiano está torcendo para que o Joinville não consiga marcar pontos, porque aí o Avaí é que se mantém na posição. O interessante do Joinville é pontuar na competição, mesmo sendo fora de casa. Atenção! Você tem carro, moto, caminhão
ou outro tipo de veículo e está com dívidas, as empresas de cobrança não param de te ligar. Ou então você está com tudo em dia, como Claudionir Miranda, mas acha que a parcela do seu helicóptero, por exemplo, né, Claudionir, tá alta? Eu tenho a solução para você. Não se desespere. A Método Consultoria resolve dívidas de financiamentos bancários para você que não aguenta mais olhar aquele carnê que nunca termina. Quase uma bíblia o negócio. A Método Consultoria reduz seu financiamento em até 70%. Você não vai precisar devolver o seu veículo e muito menos perder o que já pagou. Preste atenção. Você pode reduzir sua dívida em até 70%. Não perca mais tempo. Faça valer os seus direitos e ligue hoje. O cálculo, veja só, é gratuito. Isso mesmo. Você liga e por telefone os consultores da Método Consultoria vão avaliar o seu caso. Não perca tempo. Ligue agora mesmo para 48 3348 0503. Repetindo, 48 3348 0503. E solicite seu cálculo gratuito com a Método Consultoria. Hoje está um dia bom para dar uma banda aqui no nosso avião de rosca, hein, Claudinho? Louco, maluco, vambora. Vamos nessa agora, Série A do Campeonato Brasileiro é o assunto por aqui. A Chapecoense vai ter que recuperar fora de casa pontos que perdeu na Arena Condá. O último perdeu para o Figueira 1-0. 3 jogos em casa e a Chapecoense conquistou somente 4 pontos, um aproveitamento abaixo do esperado. Mas aqui no grupo não existe tempo para lamentações. Os atletas estão treinando em 2 períodos e procurando corrigir os erros para a próxima partida fora de casa contra o Vitória. A Chape luta para ficar fora da zona do rebaixamento. É levantar a cabeça, seguir trabalhando, para que na frente a gente consiga buscar resultados fora de casa. O volante Ricardo Conceição, que estava fora, poderá ser a novidade para o jogo de domingo. Ele teve uma lesão na coxa direita na partida contra o Santos, mas já está liberado pelo departamento médico. Para os próximos jogos, a Chapecoense projeta 9 dos 15 pontos que serão disputados. 3 dessas partidas serão fora e as outras 2 dentro de casa com o apoio dos torcedores. Sem jogos no meio da semana, o Verdão do Oeste sabe que o desafio de domingo contra o Vitória não será nada fácil, porque os 2 times precisam somar pontos para não entrar na zona do rebaixamento. Claudionir Miranda, essa perspectiva que se faz a Chapecoense nos jogos que vai disputar fora de casa, essa soma ela acaba sendo, digamos, fica no planejamento, né? Porque dentro de campo a história é bem diferente, é complicado e Série A é isso. Tem que buscar pontos fora de casa e evitar ao máximo perder em casa para adversários diretos, como foi o caso do último fim de semana, a Chape perdeu ponto Figueira. Que pode pesar muito para a Chapecoense ter se derrotado pelo Figueirense dentro de casa. Até porque a Chapecoense tinha uma sequência de bons resultados em casa. E aí aquele apagão de final de jogo complicou a vida da Chapecoense. Vê bem, o Atlético Mineiro vencia, estava tranquilo. Acabou perdendo 2 pontos porque cedeu um empate no final. Enquanto o Figueirense conquistava pelo menos 1 ponto. Não conquistou mais nada porque tomou o gol no final da partida. Chapecoense tem que entrar muito ligado, porque a Série A é realmente difícil, é complicadíssima, é um campeonato de irregularidade. Se você perdeu tantos pontos em casa, vai ter que buscá-los fora. A Chapecoense, o grupo da Chapecoense está pronto para isso, nós vamos ver na sequência. Vamos ver o comportamento nesse jogo. O torcedor de Chapecó agora, depois dessa derrota por 1-0 pro Figueirense, um jogo muito pegado, muito disputado, onde a Chapecoense também teve chance. Foi muito agressiva a Chapecoense. Claro que sim, teve também chance de sair vitoriosa. O que acontece? O torcedor nesse momento está lamentando demais, já está cobrando demais e tem que guardar um pouco. Vamos ver o comportamento da Chapecoense nesse giro que faz fora de casa. Muito bem, tá aí a Chape então sendo falada aqui no Jogo Aberto SC. Agora nós vamos falar do Criciúma, do técnico Wagner Lopes. Claudionir Miranda, a gente fez uma contagem regressiva, vamos colocar assim, esperando que o ataque do Avaí desencantasse. Aí hoje eu fui dar uma olhada no ataque do Criciúma, porque o Wagner Lopes cobrou no treino, o treino de finalização. Você vai ver daqui a pouco, tem inclusive com legenda o que ele falava para os jogadores durante esse treinamento. O Criciúma está a 630 minutos sem marcar um gol de atacante. Só tem 2 gols de atacante, do Silvinho. O último foi contra a Chapecoense,
um gol de bicicleta do Silvinho lá no mês de maio. Se eu não me engano, dia 21 de maio, sexta rodada do Brasileirão. Situação delicada que o Avaí passou recentemente. Tanto é que o Criciúma ficou esperando o tempo todo pela situação do Zé Carlos. Zé Carlos vai atuar a camisa do Criciúma, ele vai jogar. Não vai jogar, complicou a vida do Tigre. Agora vamos ver o que tem o técnico para dizer com relação ao treinamento. Porque o Criciúma realmente, olha, já passou gente ali. Assim como o Avaí, muita gente passou no ataque do Criciúma sem dar a resposta necessária. Dá uma olhadinha então nessa reportagem que mostra o trabalho de Wagner Lopes cobrando demais nos treinamentos do Tigre. Chute pro alto, chute pra fora, chute que o goleiro pega. O treino de finalizações do Criciúma não foi nada bom. 82 chutes, 7 gols, olha que vergonha. Pelo amor de Deus. Foram 8 minutos de finalizações com o pé esquerdo e mais 8 com o pé direito, ao total de 115 chutes e apenas 10 gols. Uma média tão baixa que rendeu uma bronca do comandante. Horrível, é vergonhoso. Eu falo para os nossos jogadores, nós não podemos aceitar sem marcação a gente errar do jeito que nós estamos errando. E não é falta de treinar, a gente treina, a gente orienta, a biomecânica do chute, pede apoio, posição dos braços, a gente está sempre corrigindo. E eu falo para os nossos jogadores, nós temos que sentir vergonha em finalizar errado. Eu não peço para o cara fazer o gol, eu estou pedindo para ele acertar o gol. Acerta o gol, porque aí eu tenho uma chance. Se não acertar o gol, a minha chance é 0. Para o lateral esquerdo Giovani, o que falta para o Criciúma balançar as redes é calma. As oportunidades vão aparecer, vão ser poucas, só que a gente tem que ter calma para fazer. A gente sabe que agora são 2 jogos fora de casa, que vai ser muito difícil. E se a gente não tiver calma para fazer os gols, vai ficar complicado. 12h59, Cláudio Onir Miranda, o rapaz cobra e tem argumentos para cobrar. Mas toda a razão, né? Que você dá 82 chutes num treinamento, faz 7 gols, o que é que vai acontecer no gramado? O trabalho feito durante a semana reflete muito, pode ter certeza, durante o jogo. Ah, mas nem tudo que é combinado acontece. Claro que nem tudo que é combinado acontece, mas a grande verdade é o seguinte, quando você treina, consegue realizar um bom treino, consegue trabalhar muito bem, geralmente tem reflexo na partida. Você chuta 82 vezes, faz 7 gols, o que vai acontecer no jogo? E o Criciúma que agora está em busca de um outro atacante, tem se falado no Souza, que chegou a ser sondado no estádio Orlando Scarpelli, pode ser aí um reforço para a equipe do Criciúma. O Tigre que confirmou vaga para disputar a Copa Sul-Americana, Cláudio Miranda, naquele balaio de gás que quem disputa a Copa do Brasil não pode jogar a Sul-Americana, quem joga a Sul-Americana não joga a Copa do Brasil. O Criciúma tá lá, o Figueira e a Chapecoense perderam as chances de disputar. Até por conta dos resultados impressionantes de ontem. Meu Deus. O Ceará colocou o Internacional na Sul-Americana, o América de Natal colocou o Fluminense na Sul-Americana, logicamente, pelo que as equipes conseguiram fazer no Campeonato Brasileiro em si, pela classificação no Brasileiro. E o Criciúma também está na Sul-Americana. 1h agora nós vamos falar de Figueirense, porque o lateral esquerdo chileno, que pela primeira vez está jogando no Brasil, isso conta muito, Roberto Cereceda passa a se sentir à vontade por aqui. Ele não é mineiro, afinal a fala entrega, mas que Roberto Cereceda vem comendo pelas beiradas, isso ele vem. Chegou de mansinho e vai conquistando aos poucos uma vaga cativa entre os titulares. Creo que es muy pronta para poder decir que está recién comenzando. Entonces, un proceso que el equipo necesita de todos, para una adaptación ha mejorado en cuanto a, creo que el resultado, que es lo que necesitamos. En eso hay que adaptarse más que personalmente. Tenemos 2 partidos ahora importantes que también son importantes para seguir adaptándome a mí, adaptándonos al equipo, y en eso ha sido positivo. De los 5 partidos que he jugado yo, hemos ganado 3, hemos perdido 2, y creo que el equipo en general ha ido mejorando en cuanto a juego, ha mejorado bastante. Chamado de gringo pelo técnico Argel Fuchs, o chileno é só elogios ao comandante alvinegro. Sí, un entrenador que trabaja muy bien, un entrenador que tiene mucha pasión por el trabajo, un entrenador que a la hora de trabajar es muy duro, después afuera es una persona que ya puedes conversar, puedes tratar bien con él, pero a la hora de trabajar es un tipo que trabaja bastante bien. Para o jogo de domingo, o volante Paulo Roberto acabou sendo vetado pelo DM.
em função de uma lesão muscular. Em compensação, Léo Lisboa está liberado e poderá enfrentar os mineiros. Os ingressos para o jogo começarão a ser vendidos nesta sexta-feira. Arquibancada descoberta, setores B, C, D e E, ingressos a R$ 30 a inteira e 15 a meia. Arquibancada coberta, o setor A, ingressos a R$ 120 e R$ 60. Pois bem, vamos agora então falar, Claudionir Miranda, de um rapaz que é um tanto quanto, digamos, excêntrico nas comemorações. João Paulo, atacante penapolense, fez gols contra o Metropolitano e a gente debateu aqui. Tu chegou a ver? Não assisti esse lance não. Pois é, dá uma olhada então nas comemorações e a explicação dele para essas comemorações tão inusitadas. Fala pra gente, João Paulo conversou com a reportagem da Band SC. A comemoração do gol, um dos momentos mais bonitos do futebol. É ali que o jogador é completamente espontâneo. Pode fazer praticamente qualquer coisa. Danças esquisitas, imitações, simulações não muito convenientes, mas provavelmente na Série D do Brasileirão ninguém tem sido tão ousado quanto João Paulo Oliveira, atacante do Penapolense. João Paulo, que já passou pela Chapecoense, fez os 2 gols da vitória por 2-0 do Penapolense em cima do Metropolitano. Só que o que mais chamou a atenção não foram os gols não, mas o que ele fez depois. Primeiro gol, João Paulo saiu para o abraço, mas em direção à bandeirinha. Foi isso, João? Não, eu fui na direção do banco de reserva da nossa equipe, porque a gente estava muito fechado, tinha combinado que quem fizesse o gol era para comemorar todo mundo junto. E eu estava indo na direção do banco. Não tem nada a ver esse negócio de abraçar o bandeira. Ah, tá bom. A gente vai fingir que acredita. O bandeirinha deveria ter corrido pro meio campo e parou porque você ia abraçar ele. Mas tudo bem. Passando pro próximo gol, a coisa fica ainda mais estranha. João Paulo faz o segundo dele e sai sozinho. De repente a mão começa a tremer. Pra acabar assim. E agora, João? Tem explicação isso aí? O segundo gol é porque a gente joga muito PlayStation na concentração, e daí eu vi uma comemoração desse tipo no PlayStation, no jogo de futebol do PlayStation. Daí os meninos falaram pra mim que se eu fizesse um gol que era pra eu tentar fazer igual. E aí eu fiz, não saiu perfeito igual a do videogame, mas e valeu aí. Tá certo, João. A gente vai ficar na espera de mais comemorações. Só por favor, que sejam em gols contra outros times e não os de Santa Catarina. Figuraço. Agora que ele correu, o Bandeira correu. Até o Bandeira assustou. O Bandeira parou assim, é comigo, pô? Tu veio me abraçar? É, porque o Bandeira geralmente corre direto pro meio, né? E aí o Bandeira ficou sem reação. O cara vai vir me abraçar. Ele fala, vem pra mim. E a impressão que deu é que ele tava chamando, né? O Bandeira vem aqui. E aí o que aconteceu? O Bandeira parou no meio do caminho. E agora, infelizmente, foi contra o Metropolitano, Penapolense, que não tinha ganho ninguém. Acabou batendo o Metropolitano. O Metropolitano também tem que engrenar na Série D do Campeonato Brasileiro. Falar do senhor Claudionir Miranda. O Jogo ABTC de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, 12:30. Ótima tarde pra você. Tchau e até amanhã.